E hoje nós vamos falar, baseado no texto de Apocalipse, sobre o avivamento contínuo da igreja. Eu quero ainda, como um gancho, apesar de nós termos lido Apocalipse 3, 14 a 22, a expressão do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 13, quando ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A expressão aqui do profeta Jeremias é muito claro, que quebra um pouco a ideia de um determinado grupo que é conhecido como triunfalista, que na verdade o pensamento não tem fundamento nas Escrituras, justamente porque este versículo de Jeremias 29, versículo 13, ele é uma evidência clara de que nós temos que buscar ao Senhor. Ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta passagem, ela é uma lição de que quem recebe o poder de Deus e não preserva, isto é, nós temos que manter o avivamento. Não basta uma pessoa dizer que recebeu o poder de Deus, mas não consegue manter. Aí é que entra a questão do avivamento à luz da Bíblia. Nós estamos tendo uma dificuldade nos dias atuais a respeito de manter a grandeza desse avivamento, justamente por causa de muitas coisas que têm acontecido, que têm gerado em nosso meio um grande número de pessoas que vão ficando entram em descontentamento com a fé. É importante ainda destacar, irmãos, que o avivamento espiritual é uma intervenção divina. O avivamento espiritual é uma intervenção divina na vida da igreja, onde e quando Deus quer, em resposta ao clamor do seu povo. O povo clamando a Deus, o Espírito de Deus vem e age. O texto que nós lemos nessa noite, ele reflete muito bem a situação e a necessidade do avivamento. Eu quero ainda destacar alguns versículos tão importantes para manter esse avivamento contínuo. Eu não estou falando essa noite apenas de avivamento. Eu estou falando de avivamento no sentido continuado. Às vezes alguém pode estar preso simplesmente à interpretação e à definição do que é avivar. Não é isso. Nós estamos nos prendendo no que diz respeito a manter o estado contínuo desse avivamento. Eu quero destacar alguns versículos que os irmãos já conhecem. Primeiro, Levítico 6, versículo 13, que fala sobre o fogo incessante do Espírito no altar. Permanecendo o fogo, como nosso irmão já pregou aqui uns dias atrás, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Também o segundo texto é 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Versículo 3. Fala sobre avivamento real, não coexiste com a idolatria. É o segundo ponto que eu quero destacar, o avivamento real não coexiste com a idolatria. Ninguém que é avivado ou tem a sua vida avivada, ele pode viver uma vida pela metade para Deus. Ou seja, eu divido a minha fé com as coisas do mundo ou com alguma coisa que, na verdade, contraria o princípio bíblico. 1 Samuel 7:3. Também o terceiro versículo é 1 Reis 18, versículo 30, que fala sobre reunir o povo e consertar o altar. Justamente aquela passagem
aonde o profeta ele prepara o altar de Deus. É importante que nós, para mantermos o avivamento constante, há uma necessidade de uma vida de conserto. Não tem como nós prosseguirmos a fé se nós não vivemos uma vida de reparo, esse conserto contínuo diante de Deus. Então, há uma necessidade de nós nos consertarmos. Ezequiel 37, versículo 15 ao 17, é um outro versículo. Ezequiel 37, 15 a 17, fala sobre o avivamento real, alcança os afastados e une os separados. O avivamento real alcança os afastados e une os separados. Se eu tenho um avivamento na minha vida, e esse avivamento parte de Deus, eu sinto que ele é de Deus, eu não posso necessariamente viver uma vida separada da unidade. Muito pelo contrário, eu tenho que estar em unidade. A unidade é a clareza desse avivamento. Eu quero ainda, dentro desse ponto, entrando em Apocalipse capítulo 3, que nós lemos um texto falando a respeito de uma igreja, a igreja de Laodiceia, ou os irmãos conhecem como cidade, a cidade de Laodicenses, né? O texto, ele aborda alguns pontos que são importantes. Primeiro ponto de partida, está sendo abordado aqui o papel de uma igreja evangélica. Eu falo igreja evangélica no ponto de vista que se relaciona com Deus. Não basta nós simplesmente dizermos que somos uma pessoa avivada, ser avivada ou despertada. Não basta você dizer, eu sou avivado ou sou despertado, né? É importante manter essa vida de despertamento. E aí é que nós vamos analisar justamente o texto que nós lemos nessa noite, que baseia numa igreja que está morna. Por exemplo, por que justamente entra falando logo no Apocalipse 13 a uma das igrejas da Ásia, mostrando que esta igreja não era crente e nem fria? Se os irmãos observarem o texto, o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 1, e no capítulo 4, versículo 12, ele já, inspirado pelo Espírito Santo, ele já começa a advertir a igreja de Laodiceia. Observe que ele não entra no texto, o texto, ele não vem falando já no Apocalipse, não. O Espírito de Deus, irmãos, ele já vem falando lá em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 1, aos irmãos de Laodiceia. Certamente, por que será que Deus tocou o apóstolo Paulo para poder falar aos nossos irmãos da igreja de Laodiceia? Por que será? Certamente porque tinha alguma coisa que não estava indo muito bem. Certamente porque havia algum momento, algum sinal de perigo e de desvio. Observe bem que Deus, ele não vem simplesmente trazendo uma palavra dura, logo como nós vimos no Apocalipse capítulo 3. Não. Lá na carta de Paulo à igreja, aos Colossenses, ele já vem advertindo ali, abrindo parênteses, que se você for ler o texto, vai encontrar lá advertência à igreja. O tempo todo ele advertindo a igreja. Havia um sinal de perigo. Porém, o que nós entendemos? Que os irmãos da igreja de Laodiceia não se arrependeram. Quando não há arrependimento, aí a advertência passa a ser maior. É onde nós vemos o resultado encontrado em Apocalipse capítulo 3. Se os irmãos leem o versículo 2, o capítulo 2, versículo 1 de Colossenses, os irmãos vão ver a advertência. O que é importante nós destacarmos dentro dessa palavra? Irmãos, das 7 igrejas, a igreja que recebeu uma palavra totalmente pesada, ela é a que mais recebeu a maior promessa. Se os irmãos for ler o capítulo, os irmãos vão ver a maior promessa sendo destacada
no capítulo 3, versículo 20. Versículo 20, ele vem falando sobre a promessa. Dentro do ponto de vista geral, a história, o irmão aqui que antecedera já comentou alguma coisa, sobre a situação da igreja. É importante destacar que nessa noite a intenção é mostrar a necessidade de se manter o avivamento. A pobre cidade rica de Laodiceia localizava-se no vale do rio Lico, próximo a Colossos e Herápolis, na interseção de duas importantes estradas comerciais. A igreja aqui vivia uma situação muito boa, situação material. Originalmente, ela era chamada de Diosópolis, cidade de Zeus, mas após a reforma urbana, feita por Antíoco II, recebeu o nome de Laodiceia, em homenagem a Laodice, esposa do soberano daquele lugar. A riqueza da cidade procedia do comércio de lã, tecidos e tapete, dos bancos e de suas águas quentes de produção de bálsamo para os olhos. Quando a cidade foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo, os habitantes recusaram ajuda imperial e reconstruíram com condições financeiras próprias. Observe que como essa igreja local, ela foi se envaidecendo pela própria condição financeira que ela tinha. O que é importante nós destacarmos aqui é o indiferentismo da igreja, se tornando indiferente mediante a sua própria espiritualidade. Quando vocês começam a ler o versículo 15, no versículo 16, do capítulo 3 de Apocalipse, ela vai se tornando indiferente. E aí se torna um perigo muito grande nós sermos bem materialmente, estamos sofrendo espiritualmente. E aí é que entra um problema que vai cada vez sendo, nos dias atuais, acrescentado pela falta de espiritualidade. Ainda dentro desta palavra, eu gostaria de destacar, quando você lê o texto de Apocalipse 3, que fala o texto, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Fazendo uma análise rápida do texto, primeiro o que chama a atenção é a responsabilidade do pastor. O texto ele se dirige ao anjo da igreja, não simplesmente a um membro qualquer, mas ao anjo da igreja. O segundo ponto do versículo, o versículo 15, diz que nem és fria e nem quente. Fala de natureza, fala da perda da natureza e perda da identificação. O perigo de nós perdermos a boa natureza ao qual ela é implantada pelo Espírito Santo e quando nós somos neutralizados com o materialismo. Às vezes a pessoa começa muito bem na fé, é uma pessoa que tem uma espiritualidade adequada, mas as coisas desta vida gradativamente vai roubando a sua espiritualidade. E aí que é um perigo. Observe que o texto aqui, ele não está aliviando o pastor. Aqui parece que o estado espiritual é tanto da ovelha quanto do pastor. A frieza é um estado total, ela não é parcial aqui dentro dessa questão. O versículo 16, ele diz, assim porque és morno, não és frio e nem quente. Ora, aqui não está falando do pastor que sabia, mas é o próprio Deus que sabe, o próprio Jesus, que aqui revela-se nesse texto. Deus sabia o estado da igreja. Observe que não foi um profeta que se levantou, não foi alguém que entregou uma revelação, mas o próprio Deus tratou do fato, ou alguém pega a revelação dizendo a própria ação do Senhor Jesus Cristo. Então observe aqui que a revelação direta parte de um aspecto divino e não de um aspecto humano. Então isso mostra o perigo que muitas das vezes nós podemos estar sofrendo se nós não entendermos como Deus ele trata com a igreja. Aqui
Deus está tratando diretamente com os problemas cabais com que a igreja está sofrendo. O versículo 17 diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. Ora, aqui representa, o estado simplesmente da igreja, no caso, que só tinha uma visão material. Revela uma igreja de visão material. Eu sou rica, eu tenho tudo, nada tenho falta. É uma especificação de alguma pessoa que, porventura, possa estar dentro de uma condição material muito boa, mas não tem visão de Deus. Então, o caso aqui é a perda da visão e justamente a valorização do que é material. O versículo 18 diz: aconselho-te. Observe, irmãos, o texto do versículo 18. Eu sei que os irmãos já leram esse texto muitas vezes, mas observe aqui, eu vou trazer alguma coisa nova essa noite. Diz: aconselho-te que de mim compres. Observe que o aviso aqui parte de Deus, parte do Senhor. Aconselho-te. Ora, ao ponto de Deus aconselhar uma igreja, o estado desta igreja estava simplesmente tão sublime, tão terrível, posso assim dizer, que não estava nem escutando o conselho de Deus. Aconselho-te. O versículo diz que compre ouro provado no fogo. Compres. O estado aqui se refere à condição. Comprar é a sua condição. Aquilo que o homem tem que fazer, que eu tenho que fazer, para que eu venha permanecer no constante avivamento. Outra expressão interessante é a palavra como vestes brancas. Vestes brancas, ele diz aqui, para que te vistas. Aqui dá o sentido, o mesmo Deus que dá condições, ele pede de nós atitude. Não adianta Deus dar condições, aconselhar, se eu não tomar atitude de simplesmente vestir aquilo que Deus está me dando. É igual você vai encontrar no texto lá de Zacarias, a visão do sumo sacerdote Josué, aonde o Senhor apresenta para ele e diz: olha, aconselho que de mim você utilize roupas novas, tire esse frangalho de roupas, esses trapos, e se vista de roupas limpas, adequadas a um sacerdote. E ali na visão, o Senhor deu vestes novas àquele homem, e ele se vestiu adequadamente. A atitude de se vestir é minha, é sua. Deus respeita isso. Ele te aconselha e ele dá as vestes, mas cabe a mim e a você vestir aquilo que Deus está te dando. Outra coisa, é importante que o texto diz que não pareça a vergonha da tua nudez. Aqui, quando fala nudez, ele fala do estado em que a igreja estava. O estado, simplesmente, vulnerabilidade. A igreja vulnerável a tantos problemas que ela estava vivenciando. O versículo 19 diz: repreendo e castigo todo quanto amo. Aqui ele fala do amor de Deus sendo declarado. É importante ainda observar que toda vez que nós falamos de avivamento, nesse caso, nós estamos falando do caso da igreja de Laodiceia. Nesse contexto de como manter esse avivamento contínuo. Aqui nós estamos vendo um estado em que esta igreja não soube conter e manter esse avivamento. Não adianta você ser um crente explosivo na fé, falar muitos mistérios com Deus e ter tantas revelações e não permanecer até o final. A importância à luz da Bíblia está em você ter o fogo aceso, tenha a revelação, mas mantenha firme até o final. Você tenha o fogo divino na tua vida, mas você manter até o final esse fogo divino. E aí é que entra uma dificuldade. A dificuldade é você começar com uma chama tremenda e esta chama ir gradativamente apagando. E isso não tem valor diante de Deus. Aqui eu quero destacar, dentro desse texto, Laodiceia é um nome composto, irmãos, que numa tradução livre significa direitos humanos. Olha só, a tradução livre significa direitos humanos. O povo mandando. Laodiceia significa o povo mandando. Democracia. Que bonito, né? Alguém puder observar o texto, mas irmão, então a igreja naquele local vivia uma democracia.
os direitos de Cristo, aqui nesse caso, são ignorados pelos crentes e igreja. Apesar do nome significar direitos humanos, estavam quebrando o direito divino. Não adianta, no nome Laodiceia, o termo da cidade, revelar direitos humanos, democracia, ou simplesmente o povo mandando. Isso significava que o aspecto divino estava esquecido. Estando Deus de fora, então Deus não reina. E aí é o que é o perigo muito grande. Não adianta o povo mandar e Deus não está mandando. Quem deve mandar não é o povo, mas sim Deus. Aí nós estamos falando de uma teocracia. Nesse caso, governo de Deus. Porque a igreja, apesar de ter pastor, de ter um sentido eclesiástico, quem governa ela é o Senhor. E quem governa pela ação direta é o Espírito Santo. Não pode ter outra forma se não for o Espírito Santo operar. Aleluia. Por isso que gradativamente o mal ele é repugnado. Por isso que alguém olha e diz, não pode isso ser assim, não pode permanecer. E quando algo acontece, o próprio Espírito Santo expurga o mal para fora. O ponto interessante a respeito do avivamento contínuo, eu quero destacar alguns pontos, por exemplo, Cristo e o seu caráter. Do versículo 14, os irmãos vão ler lá no texto e vai encontrar a expressão, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A igreja de Laodiceia era material e socialmente próspera, por situar-se em uma cidade muito rica. A Bíblia e a história mostram que quase sempre, quando um povo ou um indivíduo prospera, costuma dar as costas para Deus. Aconteceu com Israel. Israel fez isso. Deuteronômio 32, versículo 15, eu quero deixar para a igreja. Deuteronômio 32, versículo 15, diz o seguinte. Diz assim, Deuteronômio 32, versículo 15. E, engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. O perigo, das vezes, a pessoa prosperar ao ponto de achar que o seu braço lhe deu condições, o seu intelecto é o cume da sua prosperidade. E aí é onde vem a perda da salvação e a perda da bênção de Deus. A igreja de Laodiceia também, neste particular, ela procedeu desta maneira. E a palavra de Deus nos adverte a todos nós. Lá no Salmo 62, versículo 10, diz, se as vossas riquezas aumentam, não ponhai nelas o coração. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhai nelas o coração. E o perigo muito grande quando o crente ele se enche de luxo. Ele cerca de tal maneira, é tudo a controle remoto, daqui a pouco você vai gritar, né? E a luz vai acender. Daqui a pouco você vai gritar, a televisão vai apagar também. Vai ser uma boa, né? Vai ter uma preguiça enorme. Vai ter mais gente ainda com mais doença, né, irmão? Porque quanto mais paralisia, ou seja, menos exercício que você faz, mais doença você adquire. Mas observe, segue o conselho de Deus. Não põe a riqueza no teu coração, mas a riqueza da palavra, ela deve ser primordial. Um ponto importante, o irmão aqui de minha antecedeira disse, Cristo o Amém. Por que a expressão o Cristo o Amém? Eu estive meditando nisso e eu trouxe para os irmãos. Ele chama a si mesmo o Amém, é verdade. Os irmãos vão ler lá em 2 Coríntios 1:20, 2 Coríntios 1:20, capítulo 1, versículo 20, fala sobre essa autoridade, essa pessoa do Cristo que diz o Amém. Cristo o Amém. Deste modo identifica-se como Deus, que assim também é chamado no original, o Amém. O termo significa Amém, irmãos, para quem não sabe,
firmeza, certeza, estabilidade, imutabilidade. E daí a expressão verdade absoluta. Por isso que diz amém. Amém é certeza, firmeza, estabilidade e imutabilidade. Jesus, ao declarar eu sou a verdade, usou o termo amém. A expressão verdade em verdade, empregada por Jesus no original, é amém, amém. Então, firmeza, isto diz o amém. Aquele que tem firmeza, aquele que não muda, aquele que é Senhor para sempre. Segundo ponto, Cristo, a testemunha fiel e verdadeira no versículo 14. Observe que Cristo aqui é a pessoa divina que se manifesta justamente no texto. O versículo 14, ele é o Criador, quando ele diz o princípio, o versículo 14, quando os irmãos lêem lá o versículo 14, diz o seguinte: testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando ele dá essa expressão, o sentido do nome divino aqui, amém, ele veio a este mundo para dar o perfeito testemunho da verdade. João 18:37. Ele é pura verdade. A verdade que ele confronta com a sua natureza e ele percebe que ele precisa mudar. Imagine que quando nós vamos nos deparando com tantas coisas erradas que temos por aí, tantos males que o inimigo tem lançado e tem feito pessoas continuar na mesmice. E aí o pecado se apodera. Terceiro ponto em relação a Cristo e seu caráter. Cristo, o princípio da criação de Deus. No versículo 14, ele diz: ele é o Criador, a fonte, a origem, a razão de ser de tudo o que existe. Você pode ler lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Esta preeminência de Cristo é uma reprimenda ao orgulho dos laodicenses, de então e de hoje. Eu quero deixar bem claro que o texto aqui, quando se refere à igreja de Laodiceia, fala de uma igreja que existia de fato. Porém, ela não está presa a circunstâncias. O fato do capítulo 3 se dirigir a uma igreja, aquela igreja realmente existiu. Porém, declara-se a performance de que existe na atualidade muitos que têm a mesma semelhança da igreja de Laodiceia e que estão sofrendo e não estão permanecendo no verdadeiro avivamento, ou seja, não alimentam, não colocam isso como ato contínuo. Quarto ponto do tópico 1, Cristo e o seu caráter, é o proceder dos crentes de Laodicenses. O caráter de Cristo é tão forte, tão verdadeiro, que ele não aceita e não tripudia a verdade com aquilo que é pregado. Isso eu quero deixar para a igreja essa noite. É importante observarmos que o proceder dos crentes são de fundamentais razões do estado profético desse lugar. O versículo diz: eu sei as tuas obras. Ele não diz: eu sei porque Beltrano me disse, eu sei porque alguém me contou, eu sei porque alguém bateu na minha porta e me disse isso. Não! Mas o próprio Senhor sabia o estado da igreja. O que eu quero dizer esta noite é que nós temos um Deus que conhece, um Deus que sabe quem nós somos, um Deus que conhece a tua e a minha natureza. Ele sabe a essência de vida em que nós vivemos. Antes da conversão, as obras são nulas para Deus. Quero deixar bem claro que antes de nós sermos convertidos, as obras são nulas para Deus. Efésios, capítulo 2, de 8 a 10, fala sobre isso, e Tito, capítulo 3, versículo 5. Fala muito bem que a ignorância, os nossos pecados antigamente cometidos, o Senhor, ele não lembra mais. Mas é importante nós termos notoriedade do texto bíblico, mas com efeito da salvação, nossas atitudes agora são agradáveis a Deus. Efésios 2, versículo 10 e Tito, capítulo 3, versículo 8. O Senhor sabia tudo que os crentes laodiceias praticavam a partir do pastor. A partir do pastor. E o Senhor manda dizer ao anjo, e o Senhor diz ao anjo, a partir do pastor Deus sabia o que ele fazia. Olha, pastor, eu sei o que tu fazes, mas eu quero dizer que eu também sei o que tuas ovelhas fazem. Então é importante nós termos consciência o proceder do crente. Segundo ponto em relação ao texto dessa noite, quero ser rápido,
a condição da igreja em Laodiceia. Do versículo 15 ao 17, ele fala da condição da igreja. Porque muitas das vezes nós não conseguimos permanecer no mesmo avivamento. E o avivamento deve ser contínuo. Irmãos, é importante aqui que não há qualquer elogio do Senhor à igreja de Laodiceia e à igreja de Sardes. As duas igrejas que recebem repreensão é Laodiceia e Sardes, né? Você vai encontrar isso lá no versículo 1. Laodiceia não foi censurada por heresia. Isso eu quero chamar a atenção da igreja aqui. Laodiceia não foi censurada por facção, porque havia grupo dividido, não. E nem por imoralidade. É importante, irmãos, ler esse texto do capítulo 3, versículo 14. Ela não está sendo chamada a atenção porque havia imoralidade na igreja. Não. Ela não está sendo chamada a atenção porque havia grupo dividido de inimizade na igreja. Não é isso que está sendo chamada a atenção. E nem tampouco está sendo chamada a atenção porque havia alguém semeando heresia. Não era isso. Mas o Senhor chama a atenção porque o problema da congregação é o mesmo de inúmeros crentes da atualidade. A autojustiça, a indolência, a duplicidade religiosa, a transigência com o erro, o autoengano. Eu sou rico, estou bem, tenho tudo, de nada tenho falta, eu sei, eu posso. Olha, nós estamos bem, fulano de tal não sabe de nada. Irmão, qual é a importância em relação ao texto? O texto aqui não está preocupado se alguém está na imoralidade. Quem sabe alguém nessa noite aqui não está na imoralidade, mas está frio. Quem sabe alguém nessa noite não está dividido, não tem inimizade com ninguém, é bem com todo mundo, mas a fé está fria. Quem sabe alguém nessa noite não está com heresia. Pastor, não sou herético, eu não prego contra a igreja, não prego contra a profecia, mas não tem mais fé. Então isso é frieza. Por isso que o Senhor fala à igreja de Laodiceia: olha, permanece tu no avivamento, alimenta tu o teu avivamento, aviva você verdadeiramente na fé e na palavra. Louvado seja Deus. Aqui, a duplicidade religiosa é um perigo muito grande. Versículo 15 e 16, quando os irmãos leem, o versículo 15 e 16, ele fala claramente, o versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Olha só, irmão. Ele não disse que alguém falava mal do outro, ele não disse que havia imoralidade, ele não disse que havia inimizade. Observe bem isso, esse é importante no texto. Isso, eu fiquei maravilhado, comecei a meditar nessa palavra. E como é importante nós abrirmos o entendimento, não é, como diz assim, o entendimento carnal, mas espiritual. Não é você olhar as coisas simplesmente com os olhos do rosto, mas com os olhos da fé, da espiritualidade, e entender que o Espírito de Deus ainda fala e que você pode enxergar coisas boas de Deus. Era uma igreja espiritualmente morna e que agradava a todos. Tem crente que gosta de agradar a todo mundo. Ele não faz mal ao demônio, mas também não faz bem a coisa de Deus. Ele não faz mal ao vizinho que tem demoniado, mas também não faz bem a obra. Então é uma pessoa que diz assim: não vou lá e nem cá, pastor, eu estou indo, estão me empurrando. Mas você não pode andar assim, é o Espírito de Deus que tem que estar te levando. Louvado seja Deus. O estado espiritual de Laodiceia era deplorável. É evidente que o pastor da igreja também estava em estado deplorável. Observe aqui, irmão. Parece que a coisa começa a pegar. Parece que Deus está falando claramente para a igreja, né? O texto aqui, ele vai falando que o rebanho até certo ponto, irmão, até certo ponto, ele é um reflexo do pastor, até certo ponto, ou do dirigente, né? A mornidão fala da duplicidade, de hipocrisia, de fingimento, de coisas que Deus abomina. O versículo diz: aborreçam a duplicidade, diz o Salmo 119, 113. A palavra condena a duplicidade de coração. Tiago capítulo 1, versículo 8. Alguém pode estar na igreja, mas ter o sentimento mundano. Pode estar na igreja, mas amar alguma coisa a mais que destrói a fé. Há também a duplicidade de coração, de ânimo. 1 Timóteo 3, versículo 8. De linguagem, Provérbios 17, versículo 20. E também de senhores. Mateus 6, 24. Alguém pode ter duplicidade de senhores? Pode, pastor? Pode. Servindo a Deus e Mamon? Pode também. Não deveria, mas acontece. Aqui o versículo 2 diz a condição final de Laodiceia. Versículo 17. Versículo 17. Observe aqui que é importante. Diz: um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Diz o texto ainda: de nada tenho falta, diziam. Desgraçado por estar arruinado,
Observe bem a palavra desgraçado para alguém pode se tornar pesado, mas ela é o inverso em relação à graça. Quem não tem a graça de Deus, a expressão correta está desgraçado. Quem tem a graça de Deus está agraciado. Essa é a importância. Porque perdeu o que tinha. Ela era miserável porque perdeu o que ela tinha. Pobre por ter regredido. Cego porque estava em trevas. E nu por não andar em retidão. Vou repetir, irmãos. Observe que o texto fala miserável, pobre, cego e nu. De nada tenham falta, eles diziam. Desgraçado porque eles estavam arruinados. Miserável porque perdeu o que tinha. Pobre por ter regredido e cego porque estava em treva e nu porque não estava em retidão. Então a nudez ela tem uma representatividade à luz da Bíblia. Terceiro ponto, o engano da autossuficiência humana. O engano da autossuficiência humana, de nada tenho falta. Quero aqui chamar a atenção da igreja. Este é o princípio de nossa queda. O crente avivado em Deus nunca estará satisfeito no sentido real, de não precisar mais das coisas do Senhor. Está com dinheiro? Precisa de Deus. Está bem materialmente? Precisa de Deus. Está com saúde? Precisa de Deus. Está equilibrado a sua vida? Tu precisa de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nós não servimos a um Deus que simplesmente dá coisas materiais, mas muito mais bênçãos espirituais. E Jesus disse, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Então nós estamos louvando a Deus porque nós servimos a um Deus poderoso. O terceiro ponto desta palavra é o Cristo, a solução para a igreja. Cristo é a solução para a igreja. O versículo 18 e 19, ele começa a vir aqui conselho amoroso do Senhor. Um sábio e santo conselho deve ser acatado e posto em prática. Trata-se de um conselho divino. Versículo que o Senhor fala claramente de promessa. Uma igreja sem Cristo, luz e santidade, do versículo 20, pode ainda reconciliar-se com o Senhor. Pode. E obter tudo que perdeu ao deixá-lo. Pode. Observe, irmãos, que é interessante o texto, que o Senhor, ele ama a igreja de Laodiceia. Ele não simplesmente ele quer ver a igreja repugnada, reprovada, não. Deus quer ver a igreja salva. Agora, o que me chama a atenção dentro desse conselho é muita profundidade, quando ele fala ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo corresponde à fé em Cristo. O versículo 18. Essa fé não é apenas necessária à vida cristã, mas vital e essencial, pois o justo viverá da fé. Ouro provado no fogo é ter uma fé intacta. Pode ler 1 de Pedro 1,7, que os irmãos vão ver a necessidade de ser provado. Quem é provado no fogo e tem fé, permanece. Mas quem é provado e a fé está fraca, vai perder a bênção. Vai perder a bênção, irmão. Segundo aspecto, o vestido branco. Eu já mencionei, versículo 18. Símbolo de justiça e santidade. São dois lados do mesmo assunto. Justiça é a santidade vista pelo lado humano. Se você fala de algo de justiça, você fala de valor humano. Por exemplo, um juiz que está lá batendo martelo, se ele age com justiça e equidade, aquilo ali é um revestimento de um conceito de santidade, porém, no aspecto material. Eu não sei se esse irmão está alcançando, porque eu estou tentando ser breve. Quando você fala de santidade à luz da Bíblia, você fala de aspecto natural, de uma vida espiritual alcançada e almejada por aquele que é fiel. Mas quando você fala de justiça, fala de aspecto humano, aquilo que você pode perceber, a forma clara de equidade, de equilíbrio. Quarto ponto, colírio. Corresponde à restauração de visão espiritual, que vem pelo Espírito. Há uma necessidade de mantermos olhos lubrificados, de acordo para mantermos a visão. Eu acho interessante que a Bíblia, ela bate muito nessa questão, visão espiritual. Irmãos, toda vez que você vai pregar, você vai ensinar, você vai ouvir alguém numa palestra, sempre volta no mesmo assunto, visão de Deus, visão de Deus, visão de Deus. Porque sem visão de Deus é impossível você encontrar o caminho. É impossível. Agora, quando você tem visão de Deus, você vai alcançar a meta, aquilo que Deus almeja, aquilo que realmente você deseja, dentro do aspecto divino. Há muita gente perdendo a bênção, porque perdeu a visão.
Quinto ponto, Cristo é a solução para a igreja. Olha o conselho, eu repreendo e castigo. Repreendo e castigo é duas coisas totalmente diferentes. Repreender e castigar. Quando você observa o texto, castigo não é o mesmo que punição. Diferente. Porque o castigo, ele visa a correção. A punição é algo que faz com que a pessoa é merecida daquele mal. Não. O castigo é para a pessoa mudar. Se muitas das vezes somos castigados, permitimos que tal castigo venha até nós, é que Deus quer que nós melhoremos e mudemos. Provérbios 15, versículo 31. É importante destacar, à luz da Bíblia, que o crente precisa entender que Cristo é a solução. Pastor, como manter um real avivamento? Estude e leia a Bíblia. Não tem outra maneira. Porque muitas das vezes eu só quero pecar, pastor, só penso em pecado. Está lendo pouco a Bíblia. Se ler a Bíblia, você vai vencer o pecado. Segundo aspecto, ore. Sempre ore. Pastor, não tem jeito. Aquele pecado está sempre batendo na minha porta, Está orando pouco. Está lendo pouco a Bíblia. Mas se você ler a Bíblia e você orar, o pecado ele vai bater na porta, mas não vai entrar. Ele pode até fazer careta lá de fora, né, irmão? Ele pode até fazer careta para você, mas ele não vai entrar porque a porta está fechada. Porta fechada com leitura da Bíblia, com oração, com santidade, a bênção é completa. Louvado seja Deus. Outro ponto, eu quero fechar aqui a palavra. Ele diz aqui, arrepende-te. Parece que a igreja de Laodiceia não entendeu isso. Irmão, não há sincero arrependimento sem que haja mudança. Arrepender-se é voltar para Deus. É voltar para Deus. Você tem que chorar, tem que mudar. Não tem jeito. Só mudança. Mudança resolve, pastor. Se não mudar, não tem arrependimento. Quarto ponto. Cristo, o seu convite e promessa. Versículo 20 ao 22. Do capítulo 3 de Apocalipse. Estou à porta e bato. Eu fiquei interessante essa passagem. Eis que estou à porta e bato. Irmãos? O texto diz aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém, olha só o que ele diz, se alguém ouvir a minha voz. Eu quero observar aqui dentro dessa palavra, essa expressão, se alguém, ele não diz quando alguém, diz se alguém. Se alguém, o texto aqui, ele é casual. Se alguém, se a expressão fosse quando alguém, estava com o estado costumeiro. Quando alguém abre a porta, abriu a porta, porque tem sempre alguém para abrir. Agora ele diz, se alguém, a expressão se alguém, é que casualmente alguém poderia abrir a porta. Olha o perigo, irmãos, que me traz reflexão nesse texto. Se alguém ouvir, ele não diz quando alguém ouvir. Porque a expressão profunda, quando alguém ouve, significa o estado costumeiro. Está sempre ouvindo. Mas observe, ele diz, se alguém, ele diz casual. Porventura alguém pode ouvir a voz de Deus casualmente? Casual. Tem gente que está na casualidade. E aqui a coisa é séria. O versículo, quando ele diz aqui, olha, se alguém, irmãos, aqui a coisa é séria. Cristo falou a uma igreja. Se ela estava aberta ao coração, a porta, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Irmãos, observe bem, Cristo ficou do lado de fora. Agora a pergunta é, quem será que estava dentro? Eis que estou à porta. Se Cristo está do lado de fora, está batendo na porta e quer entrar numa igreja, quem é que estava lá dentro? E aí é que traz a gente refletir uma profundidade. Cuidado da sua vida, cuidado da minha vida, cuidado da minha alma. Salvação. E salvação é algo importante, irmão, que não pode ser perdido. Aleluia. Cuidado. O texto não vem falar para você se alguém. Claro que aqui está falando a uma igreja. O texto aqui, ele pode ser até adaptado pelo pregador. Se alguém, eis que estou à porta e bato. Claro que isso aqui, a adaptação é até aceitável para falar o coração do pecador, mas o texto fala a igreja. Há uma igreja que não está ouvindo a voz clara do Espírito Santo.
E quero concluir o texto dessa noite dizendo: Cristo e o seu convite e promessa. Nesse texto temos uma cena triste, ao mesmo tempo e mais confortante do mundo. Cristo do lado de fora, rejeitado pelos crentes, ansioso para entrar. Ao mesmo tempo que eu fico triste porque Cristo está do lado de fora, Cristo está ansioso querendo entrar, né, irmão? Olha o amor de Jesus. A igreja repleta no orgulho, na soberba, mas Cristo queria entrar. Cristo quer entrar. E aqui é importante, há uma expulsão tríplice. Ele foi expulso da nação israelita pela rejeição. O povo de Israel rejeitou Cristo. Segundo, é expulso pelo mundo por meio da crucificação. Crucificaram Cristo. E terceiro, ele é expulso de alguma igreja mediante a insatisfação e o mundanismo. Cristo, ele é expulso da igreja por insatisfação e mundanismo. A expressão "se alguém" mostra claramente que Jesus se dirige a uma igreja que, na verdade, não está preocupada ou não tem uma preocupação direta com a sua salvação. E que, ao mesmo tempo, não mantém o avivamento. Irmãos, o que é importante com isso, pastor? Manter o avivamento. Manter o avivamento. É importante ter em mente, não basta ser revestido de poder, entre aspas, porque quem é revestido de poder, na verdade, mantém o avivamento. Alguém que julga, não basta ser revestido de poder, entre aspas, se não mantermos firmeza na fé. Segundo, não basta fazer coisas grandes, arranha-céus, catedral, igrejas, isso, aquilo em prol da obra, se não tem, na verdade, comunhão com Deus. Se não tem comunhão com Deus, nada basta, não tem jeito. Não basta dizer que é avivado, deve manter o real avivamento. Pastor, eu sou avivado, eu estou em casa e não quero vir para a obra de Deus. Pastor, eu sou avivado, não quero saber de oração. Pastor, eu sou avivado, não lê a Bíblia. Pastor, eu sou avivado, nem prega a palavra. Pastor, eu sou avivado, não sabe nem quem evangelizar. Pastor, eu sou avivado, muito mal canto domingo à noite. Irmão, por favor, a sua ideia de avivamento está crítica. A sua ideia de avivamento está deturpada. Louvado seja Deus. Claro que eu quero dar uma ressalva nessa palavra, não dizer as pessoas que estão continuamente trabalhando, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que têm uma impossibilidade que justifique. Mas, em relação à luz da Bíblia, há muita gente sofrendo. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos pede para mantermos, irmãos, a nossa vida avivada. Quando ou em que situação a igreja carece de avivamento espiritual? De certo, quando não prevalece o comodismo e a indiferença, a sonolência espiritual, a insensibilidade e o secularismo. Se isso não prevalecer, amém, você está avivado. Mas se isso permanecer, você precisa ser avivado. Que o Senhor nessa noite venha falar ao nosso coração de maneira gloriosa. E que nós possamos, meus irmãos, mantermos à luz da Bíblia aquilo que Deus deseja de nós. Mantenha sim um real avivamento. Só o Espírito Santo pode fazer isto. Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode ativar isso na igreja. Oh, glória a Deus!